Então, qual é a ideia? Eu não sei se você, a maioria do curso de agrimensura, cartografia, topografia, alguns cursos mais práticos, que lidam mais, de forma mais prática com esses dados, né? Eu vim da arquitetura, como o Rogério falou, arquitetura e urbanismo, eu diria que sou mais urbanista do que arquiteto. Isso que me levou para a área do SIG, né, das informações geográficas. E a gente lida assim com uma falta de dados, um problema de falta de dados muito grande, né? É difícil ter equipamento para fazer um levantamento preciso, é difícil obter os dados livres e tudo mais, né? Então a gente sempre tenta ver o que tem disponível para nos ajudar na tarefa em si. Então, uma das primeiras fontes de dados, esses dados de altitude, para um modelo digital de elevação, assim, que é bem abrangente, que ele cobre praticamente o mundo inteiro, né? Você tem menos os polos, principalmente, basicamente. São esses dados SRTM, da NASA, que lá pelo ano 2000, os caras instalaram uma antena, um radar no ônibus espacial e fizeram esse mapeamento de todo do planeta inteiro, esse mapeamento de altitude. Eles primeiro disponibilizaram esses dados com a precisão de células de 90 metros, mais ou menos, e recentemente agora eles têm disponível por 30 metros. E outro levantamento que eu conheci não faz muito tempo foi esse ALOS, que é da Agência Espacial Japonesa. E ele também tem os dados mais recentes e de um pouco melhor qualidade, mas também de 30 metros. E a última atualização aqui foi de abril de 2020, então é bem recente. Então eu vou demonstrar como baixar os dados dessas duas fontes. A gente vai comparar uma com a outra, assim, visualmente. E vamos tentar fazer uns mapas, umas visualizações 3D. E vamos aprendendo, assim, vendo. Cada um vai pensando numa aplicação que pode ter para esses dados aí. Tá, então eu abri um projeto novo no QGIS. Tá limpinho aqui, zerado. Eu vou adicionar aqui, só para eu ter uma ideia de onde é que eu estou trabalhando, aqui uma layer do OpenStreetMaps, tá? É só um mapa de fundo aqui para poder me localizar. Aí a gente vai usar Itaqui como uma referência, né? Então vamos procurando pelo mapa aqui até chegar em Itaqui. Temos aqui Itaqui, o Rio Uruguai, Alvear, na Argentina. E a primeira coisa que a gente vai fazer é super fácil, né? Vamos baixar os dados do SRTM. E para isso existe um plugin do QGIS. Se você vier em plugin, Manage and Install Plugins, eu não sei se existe o QGIS em português, mas o meu está em inglês. É a primeira opção, de gerenciamento de plugins, e é só pesquisar por SRTM. E ele tem esse plugin chamado SRTM Downloader. No meu caso já está instalado, né? No caso de vocês é só clicar em instalar, instala bem rapidinho. E ele vai criar esse item aqui no menu plugins, SRTM Downloader. Posso vir aqui abrir a janela interface dele. Eu posso digitar as coordenadas que eu quero, ou eu posso pegar aqui, ó, pelo Canvas, né, pela minha área de trabalho. Eu vou deixar limpo aqui no output, eu vou deixar assim para salvar como um arquivo temporário. E vou deixar para carregar no QGIS, marcado. E vou mandar fazer o download. Aqui, esses dados são grátis, abertos, né, mas eles não são... Mas é preciso fazer um login nele, né? No caso, eu já tenho usuário e senha, mas aqui no caso, quem não tem, é só clicar aqui no link que ele mostra. E vai levar direto para a página lá. Aí a gente cria um nome de usuário, preenche uma senha, preenche um formuláriozinho bem simples aqui.
aceita os termos de compromisso, os termos lá de uso, né? Confirma que não é um robô, e ele vai e o usuário está pronto para ser usado. Acho que você vai receber, talvez receba um e-mail para confirmar isso tudo, né? E aí entra o usuário e a senha aqui na janelinha. Pode mandar salvar a senha, né? Não precisa digitar toda vez. E aí vai baixar bem rapidinho aqui. E aqui nós já temos o primeiro dado. O primeiro modelo digital de derivação aqui da oficina. A gente já consegue ver claramente aqui o rio Uruguai, né? A gente vê que encaixou certinho na imagem ali. Só que ele não baixa exatamente a área que a gente pede, ele baixa a área disponível lá no banco de dados deles. Então vem todo esse recorte aqui. A primeira coisa que vamos fazer, nós estamos trabalhando ainda com coordenadas geográficas, né, latitude e longitude. Então vamos salvar o projeto, que eu não salvei ainda. Vou exportar isso aqui e projetar para o sistema SIRGAS, para passar de latitude em graus e longitude em graus para metros, né? Sistema UTM, para poder fazer as outras operações. Bem, sim, botão direito aqui, Export, e salvar como. Vou manter o formato GeoTIFF. Eu vou criar nas minhas pastas downloads aqui uma pasta webinário. E vou salvar aqui o SRTM. E aqui, antes de clicar no OK, é importante selecionar aqui o sistema de projeção certinho. No nosso caso de Itaqui é o SIRGAS 2000, Zona 21 Sul. Visualmente está igual, né? Mas agora ele está projetado, a gente está em metros. Outra coisa que eu vou fazer, então, agora é recortar isso aqui. Que eu não preciso dessa área toda de trabalho, né? Eu quero só a área da cidade aqui. Então, eu vou dar uma certa transparência para ele. Dois cliques no layer, abre todas as opções do layer, eu vou vir em transparência, citar um valor aqui, que eu consigo enxergar o que tem por baixo. E aí eu tenho o menu Raster e Extraction. Eu vou extrair um pedaço desse raster para uma extensão. E qual é a extensão, essa segunda opção aqui, Clip and Extend? Eu posso digitar as coordenadas, mas eu posso, mais fácil, clicar aqui nos 3 pontinhos e selecionar a extensão aqui na minha tela, né? Eu vou pegar aqui só o município aqui, bem pequenininho para não ficar pesado. Eu vou salvar onde? Vou salvar lá. Agora não vou salvar no temporário, eu vou salvar como... Vou salvar lá na minha pasta do projeto. Só está aqui agora. Temos nosso primeiro modelo de elevação. Eu vou salvar o projeto que eu não salvei ainda, né? Tá. Então, com esse plugin é super fácil baixar os dados, né? E a gente pode ir testando agora umas formas de visualização desse
desse modelo. Para simplificar aqui, eu vou apagar esses anteriores que eu salvei antes. Limpar um pouquinho o projeto. Aqui também eu vou setar o sistema de projeção do meu projeto do QGIS inteiro. Só clicar aqui na direita e também o TM Sirgas 21. Tá. Todo mundo acompanhando legal aí. Tá. Vou dar uma trabalhada nas cores nesse modelo. Né? De novo, 2 cliques ali no layer. Eu venho em simbologia e ele está aqui como gray, né? Cinza. Eu quero pseudocores, né? Eu quero dar uma cor artificial para ele. Eu gosto muito dessa rampa aqui que chama marrom ao verde, né? Eu venho em todas as rampas e pego essa aqui que é brown até o green, marrom até o verde. Mas eu quero ela invertida, porque eu quero as cotas mais baixas no verde e as cotas mais altas no marrom. Então eu inverto aqui. 5 classes está suficiente para mim. A gente tem uma primeira visualização aqui da cidade. Outra coisa interessante que dá para fazer é um Hue Shade, que é um 3D meio falso, assim. Eu vou pegar essa layer aqui, eu vou duplicar ela, né, com o botão direito. Eu vou renomear ela para Hue Shade. E eu vou trocar as opções dela, bem parecido aqui, só que em vez do pseudocolor, eu vou colocar como Hue Shade. Aqui, como ficou um pouco serrilhado, eu vou trocar algumas opções aqui. Em vez do vizinho mais próximo, eu vou colocar bilinear e vou colocar a média aqui. Já vi que já ficou bem mais suave aí, né? E a gente pode combinar as cores de um com o outro aqui, vindo na layer de cima. E no Blending Mode eu coloco Multiply, eu vou multiplicar as cores. E ele te dá um efeito assim que lembra um certo 3D da cidade. Aqui. Tá, então agora que a gente trabalhou esse modelo aqui do SRTM. Agora eu vou fazer a mesma coisa lá para o modelo da agência japonesa para a gente poder comparar um com o outro. Então, esse aqui chamado... Não, Marcos? Opa. O Maurício aqui pediu se tem como refazer essa parte a partir da duplicação. Tá. O que eu fiz aqui? Eu vou apagar ele aqui. Vou voltar atrás aqui. Vou voltar tudo como estava antes, tá? Então, eu tenho o DEM aqui, o modelo de elevação, e eu setei as cores dele aqui. Aí eu venho com o botão direito, duplico a layer, né? Então, eu tenho 2 layers exatamente iguais. Eu só vou renomear aqui para eu ter uma noção melhor aqui. Renomear de novo. Aproveitando aqui, já que está começando o processo, o Daniel Ramos, ele pergunta, professor, como colocar para aparecerem as linhas de cotas? Não sei se esse processo vai ser feito agora ou não. Está aí as cotas. Posso ver aqui. Eu esqueci como chama cota em inglês. Para achar a função aqui.
Vou procurar aqui. Mas então tá. A partir do D a gente consegue extrair as cotas também. Mas então eu tenho agora a mesma layer, o mesmo dado, duas vezes aqui. E uma delas eu vou aplicar o Hillshade nele. Dois cliques aqui. E no tipo do render, eu escolho Hillshade aqui em cima. Ele vai mudar todas as opções. Aqui eu mostro a direção da luz, os ângulos e tudo mais. Só que aqui eu vou pegar... Troco o Hillshade, eu só vou trocar o resampling aqui para bilinear e média, né? Average, a média da área das vizinhanças. E eu vou dar um OK. Agora eu tenho dois. Um deles está uma espécie de 3D aqui pelo sombreamento, né? E o outro está com as cores normais. Aí se eu quiser aplicar misturar o sombreamento com as cores, eu venho aqui no layer das cores, que tem que estar por cima aqui na lista de layers, e eu venho em Blending Mode, que é o modo de como misturar as layers, né? Eu coloco multiplier, vou multiplicar o valor, a cor pela que está embaixo. E ele me dá esse efeito aqui. Esse agora ficou mais claro, então. E sobre as linhas de cota, eu lembrei que chama contour em inglês. Então, a gente vem aqui no Toolbox. Não sei se alguém está acompanhando essa Toolbox aqui. Se ela não estiver aparecendo aqui, digamos que ela não esteja ali, eu posso vir aqui, ó. Eu posso vir aqui no View, Painéis, Panels, e eu escolho o Processing Toolbox. Que aqui tem todas as ferramentas que o QGIS disponibiliza. Aí a gente pode pesquisar aqui, ó. Eu quero os contours, que são as linhas de cota, né? Ele ter dado, o QGIS tem essas três bibliotecas de SIG, de SIG, né? Que são o GEDAL, a GRASS e o SAGA, né? Então, e as três têm a função contour. Eu vou tentar uma dessas aqui. Eu vou pegar pela Itaqui. Intervalo entre as linhas, eu vou botar 1 metro. Eu acho que só isso é suficiente já para preencher. Se eu colocar muito mais que 1 metro, Itaqui não vai aparecer diferença, né? É muito plano. Já rodou e eu tenho aqui as linhas. Né? Ele está um pouco quadriculado aqui, né? Está bastante quadriculado, na verdade. Por causa da origem do dado, né? São células de 90 metros e... Não, acho que são 30 metros aqui. Não sei se ele baixou os 90 ou os 30. E ele ficou meio... E é a precisão do dado que nós temos, né? Eu vou tentar fazer um contorno com 5 metros para ver se fica um pouco melhor. Não sei se está visível aí para vocês. 5 metros parece que ficou mais condizente com a resolução do dado original, né? Tá, ok. Então vamos voltar para agora os dados do ALUS, lá da agência japonesa.
Esse aqui não tem um plugin para baixar, então ele é um pouquinho mais chatinho. Mas aqui, se a gente vem nesse, eu vou colocar aqui no chat esse endereço aqui. Tá. Vocês podem entrar nesse link e tem e a página do ALOS, que é o Advanced Land Observance Satellite. Aqui embaixo é simples também. Só preencher isso aqui, confirmar depois no e-mail, é um cadastrinho bem simples. E a gente pode entrar aqui depois na primeiro item, no primeiro link para fazer o download. Bom, Marcos, ele deu uma travada justamente quando tu estava no site ali Uhum. e só voltou o processo. Aí, vamos a Aqui, partir daí, por favor. tá. Então, na página, vem aqui no título 4, né, que é o download, e o primeiro link é para baixar os dados, e o segundo link é para fazer o registro. Você tem que criar um usuário e uma senha, que nem no outro, o SRTL. Então, o registro aqui é um cadastrinho super simples também. O nome, a filiação, né, a instituição que estão filiados, o endereço, né, o endereço não é obrigatório, né, nacionalidade, e-mail, a razão, o purpose, né, o motivo que você quer usar esses dados também não precisa preencher. E a categoria, né, só esses cadastrinhos simples, assim. E vocês vão receber um usuário assim pelo e-mail. Aí com o usuário e senha, vocês podem vir aqui nesse item. Eu vou ter que mostrar para vocês só uma coisa. Como eu já estou logado aqui. Então, se eu abrir no outro navegador, ele vai me pedir aqui, ó, um usuário e uma senha. Só esse loginzinho aqui. E aí vocês vão vir para essa página. Aqui é um pouco mais chatinho para fazer. O download é simples, mas achar o local que você tem que fazer o download é um pouquinho mais chatinho. Se é um lugar que tem uma geografia bem marcante, é mais simples, né? Mas ele mostra essa interface com vários retângulos e a gente pode ir clicando e aproximando até onde a gente quer chegar. Aqui, quem conhece essa área aqui, ó, é a foz do Rio da Prata, lá, né? O Uruguai aqui é desse lado, a Argentina desse lado. Essa aqui, todo indica que é a bacia do Rio da Prata, que conecta com o Rio Uruguai aqui na fronteira com o Rio Grande do Sul. Então, tudo indica que tá aqui, fica nessa região aqui, tá? Mas digamos que a gente não saiba. A gente pode vir aqui, ó, no Google Maps. Pesquisa a cidade que eu quero. Aí eu clico em algum lugar aqui e ele vai me dar as coordenadas aqui embaixo, ó. Menos 29,12, menos 56,5. O que quer dizer? O 29 está entre o 25 e o 30, e o 56 está entre o 55 e o 60. Então é esse quadrado aqui. Aí ele vai me mostrar mais uma opção. Aqui está bem difícil de ver qualquer informação, porque toda a planície vai do lado argentino, né? Na dúvida, vocês podem baixar todo esse bloco aqui, vai dar uns 200 MB, eu acho. Mas se vocês passarem o mouse em cima do retângulo, do quadradinho, ele vai mostrar ali embaixo, ó. Sul 0,30, oeste 0,57. Aqui tá sul 0,30, oeste 56.
Eu fiz um teste antes e ele pega 57 ali embaixo, significa que é até o 57. Então é 56.1 até o 57. No primeiro teste eu baixei esse aqui, baixei errado. Então é esse quadradinho que vocês querem. Então, só para recapitular. Então, se é 29.1, você tem que pegar a opção 30 lá, porque ele quer dizer que é do 29.01 até o 30. E o 56.5, então você pega a opção do 57, que é do 56.01 até o 57. É esse quadrado daqui. Acho que pela captura da tela vocês não vão conseguir ver, mas se olhar com um olho muito bom, aqui dá para ver o contorno de um rio aqui, que deve ser o rio Uruguai. Mas você pode fazer o download nesse botão daqui. Eu já fiz download, então eu não vou fazer agora para não forçar muito a internet. Mas aí é um arquivinho de são 8 MB. 8.4 MB. Se você for baixar aquela tela anterior, são 200 MB, eu acho. Ele vai baixar um arquivo zip. Você pode descompactar esse arquivo aqui numa pasta. E cada arquivo tem três modelos, 3 arquivos TIFF. Eu vou pegar esse primeiro aqui, que é o DSM. Ó, acertou o local ali. E é meio parecido com SRTM, né? Ele pega uma área bem maior do que a área que me interessa, né? Nada impede de trabalhar com essa área toda, mas tudo vai ficar um pouco mais lento só. Você vê nas propriedades dele, ele também está ele tá como Natilon, ele não está projetado também em UTMs, né? Então eu também, para tudo ficar mais preciso, eu vou vir aqui, eu vou exportar ele, salvar como DEM Alos. Eu vou escolher o nosso SIRGAS 2000 Zona 21 Sul. E eu vou recortar ele naquele pedacinho que me interessa. Então é raster, extraction e clip raster, pela extensão. Nesse caso, eu não vou desenhar a extensão na tela de novo, porque eu quero que ele fique igual àquele anterior. Eu posso clicar no botão, nos 3 pontinhos, usar a extensão de uma layer para existente, e eu vou usar a extensão da SRTM e tá aqui. E vai fazer exatamente do tamanho daquela anterior. E eu vou salvar esse aqui para um arquivo chamado Alos e tá aqui. E está feito já. Eu vou limpar aqui esses dois que eu não preciso mais. Vou salvar o projeto e vou lá olhar. Então, eu vou aplicar a mesma coloração verde para o marrom. Lá, 2 cliques, simbologia, pseudocolors. A brown green, eu inverto a rampa. E eu tenho mesmo visualização anterior.
Agora que a gente vai poder comparar, ver como esse modelo japonês, ele é um pouco melhor que o modelo anterior, tá? Olha, se vocês olharem aqui, deixa eu tentar... Só para deixar os dois iguais, eu vou pegar esse aqui, o SRTM anterior, e vou desligar o multiply aqui, ó. Eu vou colocar como normal. Aqui, vou normal, dou um OK, e ele voltou a ser o layer sozinho. Se vocês prestarem atenção aqui, o contorno desses arroios aqui que tem à direita e à esquerda do centro de data aqui, eles estão muito mais claros aqui no modelo do ALUS do que no modelo do SRTM. Aqui a gente vê que ele está bem mais borrado. A gente vê essas áreas marrons aqui que são dentro da cidade que são um pouco mais altas. Vocês que conhecem melhor, né? O centro está por aqui, aí tem uma área, acho que uma parte uma parte um pouquinho mais alta aqui e outra aqui. Ele é um pouco mais, ele é mais, onde o SRTM é um pouco granulado, né? O, o ALUS tem uma andada um pouco mais suave. Ah, vocês estão me acompanhando? Quem conseguiu baixar os dados? Se alguém conseguiu baixar os dados do ALUS, se demora muito aí, se alguém está tentando baixar ou acompanhando aí, pode. Eu vou fazer a mesma coisa com esse aqui. Eu vou criar um Rio Shade dele. Eu vou duplicar. Vou criar um Rio Shade. Em vez do Nearest Neighbor, eu vou botar bilinear aqui pela média. E aqui eu vou mandar ele multiplicar. Então, aqui nós temos nossas duas opções. O primeiro com esse aqui com os dados ALUS do Japão. Aqui falta o vigar de volta multiply. E aqui o dado anterior. É parecido com a mesma região, né? Os dados do SRTM já são bastante bons, mas esses novos aqui têm uma precisão bem melhor. O dado é bem mais detalhado, né? Agora a gente pode passar desse falso 3D para um 3D um pouco mais 3D mesmo, né? Aqui, isso é algo que eu vou deixar avisado que às vezes quando eu vou fazer isso. Então a gente pode se fechar aqui, eu já peço desculpas, eu vou abrir de novo rapidinho e a gente vai vendo. Para inserir a visão 3D aqui, a gente vem no View e cria uma nova View 3D que vai ser igualzinho ao anterior, uma janela separada aqui. Tudo que estou vendo lá, estou vendo aqui, só que em 3D. Com o botão direito eu consigo mover a vista, né? E se eu apertar Shift, quer dizer, com o esquerdo, né? Se eu apertar o Shift, eu consigo ir posicionando o mapa, né? Qual é o problema dessa visão aqui? Ela está só um Rio Shade ainda. Então eu vou vir aqui nas configurações da visão 3D
E o tipo, aqui está flat terrain, é um terreno plano. Eu quero que ele seja um modelo de elevação. E quem é a elevação é aquele modelo ALUS de Itaqui. Eu vou colocar uma escala vertical, que Itaqui é meio plano, então eu quero que ele exagere em 5 vezes cada altitude, para a gente ter uma ideia melhor poder enxergar melhor, né? E aqui nós temos um 3D da cidade lá. Dá para ver o rio mais baixo, dá para ver a margem do rio, aqueles morros que a gente estava conversando antes. E se a gente vier aqui e mover esse OpenStreetMap lá para cima dele, ele também pega o 3D. A gente consegue ver a área que é mais alta ali um pouco. Esse bairro aqui à direita. Não fica tão clara a visualização, mano, pela captura da tela, né? Mas agora que aqui geralmente ele é o que dá o problema. Quando eu fecho aqui, ele fecha o QGIS também. Agora a gente pode ir para uma última etapa aqui, que aí eu posso colocar construções ali. Não sei quem está familiarizado com o OpenStreetMaps, mas ele é como se fosse um Google Maps aberto, qualquer um pode criar seu usuário e vai colaborar. Pode só ir lá e desenhar por cima de uma imagem de satélite. Sim. O Marcos tem uma pergunta aqui: qual é a versão que é habilitada para esses métodos? A versão do QGIS? Acho que do 13 em diante. O 13 em diante, acho. Mas eu estou no 3.12 aqui, então. Mas ele já existe. Tenho certeza que o 3.4, 3.6 já tem essa opção 3D. Mas o QGIS 2, esse aqui não tem. Então, tudo que a gente está vendo aqui, deitar aqui, é porque alguém mapeou de graça. Algum usuário, uma pessoa qualquer, se cadastrou no site e desenhou. Inclusive, aqui a gente vê que existem construções desenhadas aqui. Acho que isso aqui é próximo àquela parte da estação de trem antiga lá, né? Temos essas quadras do centro aqui que tem umas construções. Eu vou tentar baixar essas construções aqui e colocar lá em cima do meu mapa. Para isso eu preciso de outro plugin, que é o Quick OSM, Quick OpenStreetMaps. Chama esse plugin aqui. É só vir em plugins, gerenciar plugins e Quick OSM. Ele baixa os dados direto do OpenStreetMaps e salva aqui no nosso projeto. Ele cria um menu nessa opção Vector aqui, Vector, Quick OSM, e eu venho aqui, Quick OSM. Aqui. Eu só preciso de 3 opções aqui. Eu digo qual é a chave, qual é o valor que eu quero filtrar e qual é o lugar. Eu quero só tudo que for buildings, tudo que for construção. Eu quero que tenha a chave yes, que é sim. E eu vou colocar aí, tá aqui, Brasil. Brasil com Z, porque o OpenStreetMap é chave melhor. E eu venho aqui para executar a pesquisa. Se eu não colocar esse filtro do building, do yes, ele vai baixar tudo. Vai baixar as ruas, vai baixar a área do município, tudo que estiver disponível marcado como Itaqui, ele vai baixar. Também é bem útil para outros trabalhos, mas aqui eu não quero poluir demais. Né? E aqui nós temos nossos prédiozinhos aqui. Como é que eu quero? Para eles aparecerem em 3D, eu venho aqui nas propriedades deles
Na verdade, é só dar 2 cliques aqui. E ele tem essa opção 3D View aqui na esquerda. Aí eu vou dizer como é que eu quero que ele se apareça no 3D. Eu quero todos iguais, single symbol. Eu quero fazer uma extrusão neles. Eu só vou puxar o desenho dele, do contorno, e vou fazer um bloco em 3D. Só com 6 metros de altura, como se fosse 2 andares. E a cor que eu quero dar para eles aqui é essa cor chamada Ambient. Aqui. Eu vou deixar eles um amarelo queimado, assim. Agora, quando eu vier lá no meu 3D View de novo, eles vão estar lá. Aqui tá os bloquinhos. Eu vou ter que refazer aqui, porque ele não salvou da última vez, né? E aí ele não pegou alguma coisa aqui. Acho que eu esqueci alguma coisa que eu... Certeza que eu mostrei pro Rogério, os cubinhos estavam aparecendo ali. Sim. Alguma coisa tinha que estar errado. Eu não sei se eu esqueci o que eu esqueci aqui. Mas, então. Pode ser porque eu baixei direto. Acho que eu sei que foi. Sei que foi. Se não der problema, não tem graça, né? Não tem que ter esses probleminhas computacionais aí. Como é que você viu funcionar assim, sem dar errado? Nunca. Eu acho que faltou eu salvar ele como em UTMs. Então eu vou... Mesma coisa que eu fiz com os rasters, né? Botão direito, exportar. Eu vou aqui... Construções. E aqui eu vou dizer o nosso Segas 21. Vou remover esse temporário aqui. E aí aqui nas construções eu vou ajustar o 3D de novo. Vou deixar vermelho dessa vez, ver se dá mais sorte. Aqui tá os cubinhos agora.
Ele não é muito perfeito, ele sobe, encaixa no terreno, e alguns ficam meio que voando. Quando a gente coloca um exagero na escala vertical, ele complica um pouco mais também. Mas funcionou, isso que estava faltando, tem que projetar ele, tirar das coordenadas lat-long e fazer em TMs, em metros, que aí dá certo. Eu acho que era isso que tinha para mostrar, não, Rogério? Já deu um Sim, tempinho. eu acho que tá super interessante. Foi a ideia era mesmo de fazer um trabalho bem na prática, né, de mostrar o que está acontecendo, de trabalhar com altitudes, né, utilizar o QG sem apresentação e simplesmente fazer um processo. Acho muito obrigado, Marcos, por ter prontificado essa apresentação. Tem algumas questões aqui que o pessoal colocaram. Só que o meu chat ele trava aqui, minha barra do chat. Se tu conseguir ver, se estiver usando o Google Chrome, às 16h37, a Carla Américo fez uma pergunta. Deixa eu ver, 25, as cotas aqui eu vi. O pessoal da UERJ aqui. 16h37. Isso. Os calçados. A Carla Américo. Isso. A versão de 12,5 metros. Não, eu não testei essa fonte de dados aí. Eu só baixei, não faz muito até que eu fiquei sabendo dessa Alus aqui. E é que nem acredito que seja que nem a SRTM, né? Eles lançaram a primeira versão de 90 metros, depois eles reprojetaram para 30. E essa aí provavelmente é só uma reprojeção. Teria que testar, dar uma olhada para ver qual é a qualidade dessa reprojeção, assim, ou se seria mais prático, fazer uma reprojeção só da tua área de estudo, usando algum método lá para chegar na resolução que faça mais sentido para o trabalho que tu quer, né? E depois, acho que às 16h41, o Miguel também fez um outro questionamento. Eu não sei qual é a pergunta, porque eu não consigo enxergar essa barra Sim, de conversa. entre o ALUS e a SRTM, né? Eles são duas fontes diferentes, né? Olhando aqui as duas, assim, visualmente o ALUS pareceu melhor. Ele pareceu uma resolução melhor, assim, ele identificou melhor as características do terreno, né? Eu já fiz vários trabalhos com SRTM, quando era só o que tinha disponível, assim, mas hoje eu usaria o ALUS para praticamente tudo, assim, melhor. Certo. E depois tem a Ana Carolina, às 16h45, também tem outra pergunta. Pegar uma imagem e dados como a 2. Esses dados de altitude, eles não são atualizados com frequência, né? Porque isso é uma coisa que não muda muito, né? A questão das altitudes. O que muda são altitudes numa escala menor, assim, quando alguma construção, alguma interferência humana, né? Então, esses dados não são atualizados com frequência, assim, com poucas. É muito raro, sei lá, o que modifica a altitude de um vulcão, algum evento muito grande, assim, né? Então eles não atualizam assim com essa frequência que nem essa imagem de satélite que a gente consegue ver chuva. Esse ALUS tem um banco de dados de precipitações que é muito legal dessa agência japonesa lá. Se vocês olharem depois na site dela, assim você consegue ver dia a dia quando é que choveu ou não. Então algumas coisas atualizam mais rápido, mas as altitudes geralmente é mais fixo, né? Tá. Sim, o professor Sidney está aí conosco, professor da área de SIG, então ele fez alguns comentários. Não sei se o professor gostaria de entrar fazer algum comentário aí com voz, vídeo.
Se quiser fazer alguma colaboração conosco, fique à vontade. Muita gente falando da gravação aqui, eu não sei se isso ficou gravado em algum momento ou não. Sobre a disponibilização do vídeo, eu estou gravando aqui essa apresentação. Logo, assim que possível, eu coloco na página do curso de agrimensura do campus de Itaqui, essa apresentação. O Sidney fez um comentário ali que os dados ALOS têm duas versões distintas entre si. Não é uma reprojeção. Em todos os casos, o ALOS tem, em alguns casos, preenchimento de vazios a partir do SRTM. Então, precisa tomar cuidado com ambos, pois os dados são de NDT, eles são de superfície. Então, o Sidney não pode fazer uma colaboração aqui, que ela está com um problema de... Os vizinhos acho que estão com som alto. Então, óbvio que o professor Sidney tem ideia, mas já tem experiência com esses dados também, e pode contribuir aí com mais detalhes sobre eles, né? Mas tem toda a documentação lá no site do Japão, pelo menos em inglês, que é melhor do que em japonês, né? Mas é interessante ter que ir mais a fundo nesses dados e ver exatamente o que mais eles... as outras opções que ele tem, eu vi que eles têm muitos dados lá dentro. Essa agência japonesa tem muitos dados disponíveis lá. Tem um outro comentário ali, Marcos, do Anderson Oliveira. Quando vou fazer uma representação 3D da altitude de um município, as bordas do município distorcem quando recorta a imagem SRTM. Qual a sua sugestão? Tem como dar certo se eu recortar a imagem SRTM para representar o município tridimensionalmente? Geralmente, nesses modelos, o problema da borda assim, aparece em vários tipos de modelagem, né? O que eu geralmente faço assim, é pegar uma área de trabalho um pouquinho maior do que o que me interessa, e aí eu sei que as bordas, algum tipo de problema vai ter. Então, eu pego uma área um pouquinho maior e eu passo a borda, os problemas da borda para fora da área que me interessa, e trabalho só com a parte mais confiável do centro, né? Geralmente é o que é a minha sugestão, assim, para esse tipo de problema. Expande uns 10% assim, da tua área, ou alguma coisa assim. Superfície, eu espero todos os dias. Mais alguém? Mais alguma pergunta, uma colocação? O Maurício tem um comentário. Dados levantados em campo. Será que eu tenho os dados do levantamento do Robert aqui para fazer? Não sei dizer. Não sei se eu cheguei a te passar. Sim, qualquer modelo de elevação dá para fazer isso aí. O levantado em campo provavelmente vai ficar até melhor, né? Porque ele é mais... geralmente vai ser feito com mais precisão do que os 30 metros, os 90 metros. Eu não tenho aqui, eu não sei se eu tenho os dados do... Mas o Roberts tem o levantamento lá de Itaquira, né? Aquela área ali mais próxima à margem do rio, que foi feito com muito mais precisão, né? Com GPS e tudo mais. Ele pode até explicar melhor como foi aí. Mas a resolução é bem melhor, né? Então, para uma visualização 3D, de repente, com certeza vai ficar mais preciso, né? O Alexandre Lopes quer fazer um comentário sobre esse processo? Ok, Rogério? Opa, pode falar. Sobre os dados, né, que foram levantados lá, são cerca de quase 1000 pontos de GPS, né? Se não me engano, o Robert fez com 5 minutos, então tem uma precisão muito boa.
E respondendo a pergunta ali, eu fiz no QGIS o mesmo processo, eu gerei em 3D, todo o processo com os dados geodésicos. É só uma questão, só que os dados em TXT, você salva em TXT, você exporta para o QGIS e faz o mesmo trabalho sem dificuldade nenhuma. Então, qualquer dado de altitude que tem coordenada x, y, z, você consegue fazer os processos. Isso aí. Eu estou tentando até abrir aqui, está um pouco lento, senão eu até compartilho a tela com vocês aí para ver o resultado do geodésico. Se eu conseguir, eu já compartilho, Marcos. Ótimo. A gente pode ter outro exemplo de como é que fica quando os dados têm a precisão bem melhor. Né? Okay. Se conseguir, eu compartilho com vocês aqui. Como são selvas grandes, 30 metros, né? E como o professor Sidney falou também, que às vezes pega o topo das edificações, aparecem umas distorções. Né? Eu acho que ali no modelo que eu mostrei, acho que tinha um ponto específico ali que está bem mais alto que toda a vizinhança, que eu acho que ele pegou o topo de algum edifício ali. Agora... Ô, Marcos, eu vi um comentário aqui que existe até de 12 metros e meio. Você tem conhecimento a respeito? Pois é, eu vi esse comentário aí, eu não cheguei a ver essa opção de 12 metros e meio aí. Porque com 12 metros e meio fica bem interessante, né? Porque ele falou que não é uma reprojeção de um para o outro, então acho que de repente vai ficar melhor ainda. Sim. Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Sim, sim. Opa, tudo bem? Funcionou só o meu vizinho aqui, Sidney, tudo bem? Como é que estão? Tudo bem, Sidney? Tudo bem. É o seguinte, os 12 metros e meio, ele é bem interessante de trabalhar, só que a interferência é maior ainda com relação à questão da superfície. Então, como o pixel dele é menor, e todos esses modelos, eles são todos de superfície, aí pessoal aí que é da geodésia vai me entender bem, aí na questão da primeira batida do levantamento, né, do radar, ele vai ter uma interferência muito maior das edificações e inclusive das áreas onde a gente tem uma concentração um pouco maior de vegetação alta, de árvores, por exemplo. Eu fiz alguns testes aí para Itaqui, é bem complicado de trabalhar. A gente gera uma superfície topográfica com bastante ruído, na verdade, com áreas elevadas e que, na verdade, não tem elevação em função das árvores ou das construções. Não, perfeito. Eu imaginei, porque é uma resolução muito boa, né? Então, às vezes, em lugar que você tem vegetação, coisa assim, como você disse... E o que eu comentei antes, aí no comentário que eu coloquei, aí o que acontece com o ALUS? Como o ALUS, às vezes, ele tem algumas falhas na hora da passagem, eles fazem um preenchimento daquelas células que estão sem dados, utilizando os dados do SRTM. Então, eles fazem uma mescla entre os dois. Né? Então, tem que tomar, assim, a gente tem que, na verdade, fazer um estudo muito bom, né, do dado, assim, para saber se o resultado que a gente está gerando realmente é né? Eu sugeriria para o Marcos fazer uns testes usando os dados reprocessados do SRTM que estão disponíveis no INPE, que são os dados do projeto TopoData. E eles dão resultados muito melhores do que a gente utilizar o dado original do SRTM da NASA. Eles já têm um processamento estatístico muito bom. O Márcio de Murisson Valeriano, que é um dos pesquisadores do INPE, ele reprojetou esses dados e reprocessou para todo o Brasil. Então, assim, o dado está livre, eu até vou pegar o endereço e vou botar aqui no chat, e é bem interessante, porque aí, na verdade, a gente tem um dado que já tem uma filtragem estatística, né, e ele dá um resultado bem interessante. Eu não sei, Marcos, se tu já chegaste a utilizar esse dado alguma vez, né? Ótima sugestão. Sim, eu queria aproveitar aqui no webinar para mostrar o plugin do QGIS, que facilita bastante isso, né? Então, um trabalho rapidinho. Na verdade, usando o TopoData, a gente tem até que fazer algumas mesclagens de vez em quando, emendar alguns dados e coisa e tal, né? Mas
Isso. Sim, para manter aqui mais rápido, mais fácil, pessoal. Então, a ideia é sempre pode usar esses métodos mais simples, assim, para inicial, mas é bom comparar o mapa do INPE, comparar as duas versões do ALOS. Aqui já temos os links aqui, o pessoal no chat, o professor Sidney já colocou o link do INPE. Então, para um trabalho de pesquisa mais a fundo, assim, é bom escolher, testa, né? Testa as opções, vê se tem muita interferência. Às vezes, nem sempre a melhor resolução é a melhor opção, né? Porque pode ter muita interferência, como foi explicado aí, né? Então, é bom ver cada caso, cada caso tem a sua peculiaridade, né? Mas eu já usei esses dados do INPE, realmente os dados do INPE são muito bons, assim, né? Nós temos muitos dados disponíveis, né? Mas o plugin do SRTM facilitou tanto a vida ali, que acho que para um estudo inicial, assim, o jeito mais fácil de começar é por ele, né? Com certeza, ele ajuda muito, né? Que não precisa ficar baixando o dado, indo lá, fazendo download, né? Então... Isso, Pessoal, mais alguma pergunta, mais algum comentário? Quero agradecer então para a Carla aqui, que mandou o link do ALOS 12 metros e meio. Uma interface web bem interessante, abriu aqui. O Alexandre Lopes, então, está compartilhando ali a sua tela aí com um levantamento de Itaqui, né? Sim, esse aí eu não fiz o 3D, mas só o mapa de cores. Esse aí é o resultado da geodésia que foi feito pelo Robert, tá? Então, assim, eu não fiz o 3D, mas só para vocês dar uma olhada e ter um nível de detalhamento bem interessante. Foi só na região mesmo, naquela região de estudo dele, né? Mas ali, nessa região tem 1000 pontos, encoordenada UTN e altitude ortométrica vinculada ao dado geodésico brasileiro. Então, só para mostrar que tanto com dados do SRTM, do ALOS, ou então o levantamento próprio, você pode trabalhar perfeitamente com dados. Era isso, Rogério. Sim, esse aí é o mais preciso que a gente consegue, né? O Robert foi lá e coletou os pontos, 5 minutos em cada ponto, esperando o GPS sincronizar. Então, sim. E a gente, olhando aí os dados a tela do Lopes, né? A área coletada é mais ou menos um L, né? Outra coisa que daria para fazer também é completar isso com os dados do ALOS ou de outro levantamento. Sim, né? sim. Esses dois os pontos do Robert com os pontos do ALOS e faz uma nova superfície interpolada, onde a gente obviamente teria que considerar, sabendo que a precisão ali naquela área é muito melhor que no resto, mas a gente pode ter a área mais completa, mesclando essas informações. Só para contribuir aí, teve um trabalho já de um colega do professor Alexandre do Rio Grande do Norte, que ele fez uma calibração de um SRTM utilizando esses pontos, né? Porque, na verdade, esses pontos que nós levantamos, ele tem esse desenho desse L, porque nós procuramos levantar as proximidades que mais sofriam com a inundação. Aí a gente deixou de lado um pouco o centro da cidade, né? Mas seria interessante fazer esse teste que você citou aí, Marcos. Sim, é bem fácil conectar os dois. Obviamente vai dar tem que testar bem para não dar um degrau ali onde junta os dois dados. Tem que testar essa compatibilidade, testar os interpoladores. Marcos. Sim? Desculpa te cortar. Em relação às construções ali, eu percebi que até no QGIS aqui, quando eu baixei, existe o centro da cidade levantado ali. Será qual a origem desses dados? Alguém desenhou isso aqui, cara. Não, eu estou perguntando porque pode ser até aproveitando que o professor Cid estiver online aí, porque a gente tinha os dados do GEO que está aqui, e foi feito com topografia. Pode ser que esses dados, alguém alimentou esses dados no sistema, era a dúvida. Não, Alexandre, eu acho que não.
porque esses dados eles nunca foram disponibilizados, na verdade, né? Sim. E eu até suspeito, talvez, que possam ter até sido alguns alunos nossos na cadeira de cadastro, por exemplo. Que, em geral, os professores de cadastro usam algumas quadras da cidade, coisa e tal, né? Então, e o OpenStreetMaps, ele é muito prático, né? Tu desenha e alimenta lá, e eles validam, em questão de 2, 3 dias, já está no ar o dado, né? Então, pode ser de algum aluno nosso até, né? Mas aqueles dados do GEO Itaqui não são, não. Não, porque seria interessante, né? Uma ferramenta bem interessante de trabalhar com cadastro também, né? De deixar o dado, logicamente, com permissão da prefeitura e tal, os dados bons, deixar disponível para o município, para os usuários. Mas era essa a dúvida. Eu estou vendo aqui tô vendo aqui na interface do OpenStreetMap se ele tem como ver quem foi o usuário que fez isso. Eu não estou achando aqui, mas se ele tem um histórico de atualizações a cada... Não estou achando aqui, mas eu achei que ele tinha isso. Enquanto isso aí, professor Cid, aproveitando, já tem alguém fazendo uma pergunta para ti. Como faço para identificar essas falhas no ALUS 12.5 de forma simples e segura? Essa pergunta é complicada, né, de responder, mas é assim, ó, em geral, quando a gente trabalha, né, com esses modelos, a gente primeiro tem que saber se ele é realmente um modelo digital de terreno ou de superfície, né? Então, a gente tem que ir lá para os metadados, né, para a documentação do dado e ver o que o dado está representando. Se ele for superfície, quer dizer que ele está pegando o topo dos elementos da paisagem, né, da área que se está trabalhando. Então, esse é a forma que a gente tem de identificar se ele é de superfície ou de terreno, né? E o que eu faço quando eu utilizo é pegar uma imagem de satélite, né, Landsat, Sentinel, qualquer coisa assim, e fazer um cruzamento entre os dados, e aí fazer a interpretação visual, né, para ver se a gente tem ali uma presença muito grande de vegetação, ou de edificações, né, que daí a gente consegue identificar visualmente mesmo. Eu faço dessa forma, né, que eu não conheço outro método, na verdade, assim, de identificar isso. Porque, na verdade, esses modelos são feitos para trabalhar em áreas grandes, né? Pela própria resolução deles, né? Então, isso que é uma limitação em si do dado mesmo, né? Então, mas eu achei interessante o que o Robert estava colocando, de trabalhar com a validação do SRTM ou do ALUS, né? Não me lembro o que o Robert falou, não lembro qual dos dois ele comentou, mas eu acho que isso é uma coisa interessante, né? Essa validação, a gente pegar e cruzar o dado levantado a campo, geodésico ou topográfico, e fazer o cruzamento para ver se a gente consegue validar o dado, né? E aí dá para ampliar o uso dele, né? Isso é interessante. Só complementando aí, professor, esses dados, esse trabalho que foi feito, foi usado o SRTM, os dados do SRTM, eles foram justamente calibrados com os pontos, os 800 pontos do Robert, né, que ele levantou no trabalho dele. E aí veio a discussão que eu sempre estou falando com o Rogério, porque dados de altitude são sempre complicados de obter, né? Levantamento topográfico é caro, enfim, e o que foi feito e parece que funcionou bem, eu posso compartilhar o artigo, foi calibrar ele com pontos de geodésia, pontos GPS, né? Então, em locais muito planos, assim, Itaqui eu achei que ia dar problema, mas ele praticamente bateu a modelagem de inundação com o trabalho do Robert, que foi puramente geodésico. O que eu tenho pensado e falado, né, vocês podem me corrigir, é que para utilizar esses dados para fim de modelagem, o grande lance é padronizar os referenciais, né, e para padronizar os referenciais, né, que na verdade a aplicação que a gente tem trabalhado muito é inundação, é deixar ele num sistema de referência conhecido, né, que seja o dado com o altímetro brasileiro, e você pega essa superfície e puxa ele para esses pontos, ou seja, você padroniza os referenciais. Então, eu acho que o potencial dele é bem interessante, desses dados, mas ainda assim ele precisa de ser calibrado ou ajustado para as aplicações.
Isso é complicado, né, Lopes? Porque, na verdade, a gente está falando de qualquer dado desses de satélite aí, ou de radar, né, que são levantados, eles são dados elipsoidais, né, pura e simplesmente, né? Então, eles não têm uma... aí realmente tem que puxar eles, né? Sim, Só que sim. aí tem que transformar eles para um dado textual primeiro, né, para daí recalcular tudo, né? Sim, sim. São altitudes geométricas, né? Eles trazem altitude geométrica. Então, aí é com tem que... vocês, aí não é mais comigo, viu, Lopes? Aí é com vocês, aí já não é mais comigo, não, viu? Não, mas de fato, é isso mesmo. É isso mesmo. Porque é isso aí, ou seja, a gente pega esses... Na verdade, também, quando você tem essa altitude, você, com análise estatística, você consegue jogar ele nos pontos de controle, né? Mas, de fato, eu entendo esses dados como se estivessem flutuando, porque a partir do momento que eles têm as altitudes ali, mas para você trabalhar com inundação, estou falando estritamente inundação, você precisa, de fato, ter uma calibragem desses dados, né? Um processo mais rigoroso, porque você, em modelagem, você não pode ter degrau, né? Você não pode ter a cota d'água no referencial e o seu modelo de elevação em outro referencial. Mas isso é uma metodologia que dá para trabalhar tranquilamente, dá para fazer. Sim, achei interessante essa discussão aí que vocês estão, né, trazendo, né, que realmente quando a gente vai usar esses dados, a gente tem que saber a utilidade deles, né, qual vai ser a aplicação deles e quais são as limitações dos dados para essa aplicação, né? Esses dados SRTM, ALOS, são dados para trabalhos em grande escala. Não dá para projetar as fundações da tua casa baseado nele. Tem que fazer um levantamento mais preciso no local para formação. E como disse, eu acho que, Marcos, desculpa, te cortei aí, né, Marcos, mas eu acho que isso é importante, o que tu está colocando, até para os alunos não acharem que esse dado dá para sair usando como um dado topográfico normal, entre aspas, né, de levantamento topográfico, porque não dá, né? Ele é um dado para a gente fazer algumas modelagens, né, que é o que você estava mostrando, né? Agora é bem isso que você está colocando, não dá para fazer o projeto de uma rodovia, de uma estrada, de uma obra em cima deles, né? Isso já não dá, né? Para o levantamento inicial, para ir se acostumando com o terreno. Isso, exatamente. Um primeiro esboço de uma rodovia, um primeiro caminho que tu vai passar. Mas depois você tem que fazer o levantamento completo. Não, é bem colocado essa questão aí, porque Deus, quando eu estou na agrimensura, desde 1999, se fala em substituir a topografia. E eu estou até hoje, né, já em 2020, e até hoje não se conseguiu substituir a topografia de fato, né? Existem ferramentas complementares, né? Mas claro que é muito bom, mas o ponto, a precisão do ponto, a topografia, ela é fundamental ainda, isso é bem colocado, porque às vezes os alunos, né, principalmente o pessoal acha, não, agora está resolvido, fez-se um milagre. Não, nem o GPS substituiu a estação total e nem o satélite vai substituir. É bem por aí mesmo. E também nós estamos um pouco atrasados nisso também, porque se a gente olhar nos Estados Unidos, tu consegue dados desses modelos com 1 metro de precisão, né, de resolução. Enquanto nós aqui estamos limitados aos 30 metros, aos 12,5, com muito ruído. Então, tem alguns lugares que tem os dados que disponibilizam para eles, né, para eles próprios, o uso próprio deles, com muito mais precisão, né. Então, nós temos que saber qual cada dado para que ele é útil, né? E não exagerar. Eu não sei quem usa drone, né? Eu vi algumas coisas de drone, talvez eu não tenho muito conhecimento do potencial do drone, eu não sei, mas eu acho que eu já vi gerar coisa bem interessante com drone. Eu ia falar a pergunta do Daniel Ramos aqui, ó, e pergunta se o OpenStreetMap é possível carregar levantamentos já prontos. Sim, eles têm uma opção, assim, se tu tem eles levantar bases do IBGE, para não começar do zero, assim, eles fazem já foi feito em outros tempos, assim, para não começar do zero, levantar esses dados, fazer o upload, assim, das bases de dados principais que já existiam, para depois ser mais detalhado pelos usuários, né?
Eu acho que o pessoal do OpenStreetMap no Brasil se organiza com o Telegram. Então, se vocês têm interesse, tem um grupo do OpenStreetMap no Brasil e tem um grupo dos usuários do OpenStreetMap no Rio Grande do Sul. Então, eles têm contas no Twitter, eu vou deixar o link aqui da conta do Rio Grande do Sul e tem o link do Telegram deles ali. É tudo voluntário, todo mundo... Eu vou mandar as duas contas aqui do Twitter, do Brasil e do Rio Grande do Sul. Então, quem tem interesse aí pode entrar em contato com o pessoal aí. Geralmente esse pessoal é muito receptivo, assim, de receber mais voluntários ali. E tem fóruns, eles decidem os planos, assim, quais cidades eles eles vão mapear, eles fazem uns mutirões, assim, é bem interessante. Até eu estava sobre esses dados aí, esses que está aqui, esses países que a gente estava falando, eu achei aqui o usuário que incluiu aquilo foi um certo santamariense, o nome dele, o perfil dele. E a foto dele é do Seu Madruga, então não dá para saber bem quem é a pessoa. Mas tá aí o link dele também. Tem os usuários, tem tipo um perfil assim, do usuário, o que ele fez, quais são os interesses dele. Tá. Tem mais outra pergunta ali do Miguel Davi. Se for utilizar os dados topográficos extraídos do ALUS, tipo a elevação de pontos coletados e uma bacia hidrográfica, seria recomendável? Eu já fiz mapeamento de bacias hidrográficas com dados do SRTM na época, né? E dá uma aproximação bastante boa. De novo, é o mesmo detalhe, né? Se tu vá na divisa entre uma bacia e outra, tu vai ter uns 90 metros de erro, porque é o tamanho da selva que te dava, né? Então, mas no geral, assim, para esse tipo de estudo de bacias hidrográficas, principalmente as bacias maiores, eu acredito que é bem viável. Não sei se o pessoal, os outros professores têm alguma mais a acrescentar, assim, alguma colocação. Olha, eu concordo contigo, Marcos. Eu acho que é bem tranquilo. Mas a pergunta é justamente essa. É uma bacia pequena, é uma bacia grande, qual é a dimensão dela, né? Se ela for uma bacia mais urbana, eu não indicaria muito, porque isso pode dar mais problemas mesmo. Né? Agora, quanto mais rural a bacia for e quanto maior ela for, mais tranquilo é de usar esses modelos. Né? Eu tenho usado, inclusive no QGIS, usando a ferramenta Talden no QGIS, né? Ou os outros modeladores que tem aí pelo QGIS, e é bem tranquilo de fazer. Né? É bem tranquilo. Se for uma bacia mais urbana, onde começa até o próprio meio-fio, começa a influenciar é muito fácil tu inverter o sentido o sentido de fluxo, né? Ou até quando tu aplica a ferramenta D8, né, das 8 direções, pode começar a ter problema aí com isso. Isso, Então, quanto maior a bacia, é uma boa regra essa, né? Quanto maior a bacia, melhor o resultado, né? Mais alguém gostaria de fazer uma colocação, uma pergunta? A pergunta do Ricardo ali sobre altitudes elipsoidais, né? Essa não é a minha área, então não sei quem. Talvez o Lopes possa responder. O Alexandre Lopes, acho que pode responder, fazer um comentário ali. Qual que é a pergunta? Ali os dados dos satélites estão todos em altitudes elipsoidal. Para trabalhar com inundações, é necessário transformar para altitudes ortométricas. A minha pergunta se é uma colocação, acho que é uma afirmação. Acho que é mais uma colocação, né? Não, só complementando essa questão, é o seguinte, não falo nem de ortométrica, a questão é, a gente está trabalhando com dois tipos de dados, né? Falando estritamente de inundação, dois tipos de dados, que é a cota d'água e o modelo digital de elevação. Geralmente as réguas dos medidores, né, da cota d'água, ele não coincide, por exemplo, com a topografia do local, ou seja, melhor dizendo, cada um está no referencial. Então, para trabalhar com inundação, a gente precisa padronizar o referencial, ou seja, a gente necessita que
o zero da régua esteja no mesmo referencial do seu modelo altimétrico. Por exemplo, vou dar um exemplo. Então, vamos supor que eu tenho o modelo em altitude geométrica para uma pequena área. Então, eu tenho que determinar a altitude geométrica do zero da régua. Entende? Então, independente se seja altitude geométrica, ortométrica ou normal, eu preciso de padronizar o referencial dos diferentes tipos de dados que eu vou usar. No caso de satélite, o que foi feito, o Rogério compartilhou o artigo aí, né, às 17h22, foi feito justamente isso. A gente utilizou pontos de altitude ortométrica, porque naquela época o IBGE ainda utilizava altitude ortométrica, hoje é altitude normal. Então, fizemos uma função matemática e pegamos todas as altitudes do modelo e ajustamos para as altitudes ortométricas. E, através de nivelamento geométrico, nós vinculamos o zero da régua na RN da praça de Itaqui. Então, ou seja, a gente fez uma padronização de referencial. Para não acontecer uma escada, por exemplo, eu tenho o zero da régua no referencial, o modelo em outro, eu nunca vou conseguir modelar a inundação. Então, esse então, assim, você tem um modelo que pode ser coordenada altitude qualquer, mas você precisa de usar alguma técnica de geodésia ou topografia para padronizar o referencial. Esse é o ponto. Não sei se eu respondi a pergunta. Eu acho que era um comentário dele. Nem era uma questão de pergunta. Então tá. Acho que então tá certo. É ótimo que vamos aprendendo todos aqui, né? Bom que pessoas de várias áreas, assim, cada um vai incluindo as suas experiências, e vamos construindo aqui um conhecimento. Né? Não, show de bola. Show de bola. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Bom, Marcos, eu gostaria de te agradecer pela disponibilidade, né, por fazer essa apresentação, ao professor Sidney, que está onde, que cidade mesmo, Sidney? É na França, o país, né? E a cidade está em... Isso, eu estou na cidade de Le Mans, na França. Jóia. Como é que está aí? Quase no vida normal? Quase em 0 graus aqui de longitude. Boa. Eu também agradecer as colocações do professor Alexandre Lopes. Muito obrigado. Então, eu que agradeço a oportunidade de convidar. Foi muito bom, aprendi, Marcos. Uma ferramenta bem interessante. Obrigado pelo convite. Eu vou tentar deixar disponível isso na página então, do curso, esse vídeo. Depois, depois dessa apresentação, eu tento fazer alguma edição ali e tento deixar disponível então, isso no YouTube ou um link na página do curso, visto que só olhando ali a apresentação é praticamente quase impossível tu acompanhar. Então, tem que olhar pausadamente, né? Rogério, eu vou refazer os passos olhando o vídeo depois de novo, sabe? Sim. Vai estar na página do curso da agrimensura da Unipampa, né? A princípio, sim. Eu vou ver se eu consigo colocar ali, mas a princípio não tem problema nenhum e eu vou um link ali pro YouTube. Perfeito. Boa, Rogério. É isso aí. Certo? Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Então, nos vemos em um próximo seminário. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos. Valeu, muito obrigado pelo convite aí. Até a próxima. Obrigado. Valeu.